Olá, meus irmãos, muito bom dia. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos aguardar um pouquinho aqui a nossa live entrar aqui no feed de notícias, enquanto o Facebook distribui aqui a imagem de vídeo. Acredito que todos aí começam a ver. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na imagem. Só um minutinho, por favor. E bom dia. Eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Isso aqui estamos chegando no final de ano. Hoje é dia 23 de dezembro. E a gente está de folga, então temos aí um espaço na nossa agenda aí e resolvemos vir dialogar com vocês através dessa possibilidade hoje, que é a transmissão de vídeo ao vivo pelo Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer o apoio de todos que estão com a gente, todos que seguem aí o Pérola de Ramatiz. Meu muito obrigado ao apoio aí durante todo o ano. Agradecer o apoio da nossa comunidade, a nossa corrente mediúnica, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, incansável. Nós temos um calendário que ele é bastante puxado, um calendário rito-litúrgico, tanto no aspecto das sessões internas, né, as várias louvações a orixá e falangeiro que acontecem durante o ano todo, bem como o calendário público, né, as engiras públicas que nos exigem bastante durante o ano. Então, quero agradecer a corrente mediúnica, a nossa comunidade, o apoio, que é a nossa raiz, é o nosso chão, é o nosso sustentáculo, que sem a corrente nada faríamos. O live de hoje eu resolvi vir conversar, dividir algumas considerações, algumas reflexões, e eu sugeri o tema, o futuro da Umbanda. É óbvio que eu não tenho a pretensão de responder qual é o futuro da Umbanda. Eu não tenho esta capacidade, eu não tenho esta visão, essa clarividência, nem essa resposta do mundo espiritual para ser definitivo nessa resposta. Porque a Umbanda é um movimento dinâmico, é um movimento, uma unidade aberta em construção. Um movimento dinâmico, uma unidade aberta em construção, na minha opinião. Então, nessa virada de ano que a gente reflete sobre os nossos caminhos, a gente faz uma retrospectiva daquilo que passou. Nós tivemos um 2016 muito bom, de muitas realizações, e eu tenho convicção que quanto mais a Umbanda entra no nosso coração, mais o poder de realização da abundância, da prosperidade, do equilíbrio, da alegria de existir, da felicidade, você estar em paz consigo mesmo, vai se estabelecendo no seu psiquismo, no seu ori. Mas dá para nós fazermos algumas reflexões. Todo final de ano o pessoal faz previsões de orixá e prevendo como vai ser o ano, trazendo perspectivas. Eu, este ano, resolvi não fazer. Eu fazia até final do ano passado, mas resolvi não fazer mais, pelo seguinte motivo. Eu acredito que a força do orixá, o poder de realização dos orixás é tão dinâmico, está tão intrínseco com a realização humana, que é impossível a gente determinar um orixá que vai reger um ano, dada a complexidade da existência humana e a diversidade de fatores que influenciam a nossa existência. Nós podemos fazer correlações. Em relação à astrologia, trazer pontos de igualdade e fazer uma interpretação à luz de uma regência de orixá. Agora, os orixás estão o tempo todo nos influenciando. Pegar, por exemplo, eu poderia inferir que o ano seria regido por Oxóssi. Vamos fazer aqui uma coisa hipotética. Oxóssi é o orixá que nos traz foco, nos traz direcionamento.
Mas se eu não tiver vontade, que é algum, eu não vou realizar. Não basta só vontade, eu tenho que estar em equilíbrio, discernir e conseguir ter a força de Xangô para fazer as coisas também com equilíbrio, com justiça, dentro de uma ética que seria Oxalá, dentro de uma amorosidade de Oxum, dentro de uma conciliação de Iemanjá. Então todos os orixás, eles estão imbricados, conversam entre si, porque são poderes de realização de um Deus único, né, que se manifesta em terra. E a gente sabe que orixá rege por vezes uma família, rege uma comunidade, rege um agrupamento, um terreiro durante um determinado período, e rege também inclusive um ori, não só o orixá de nascimento, de frente, regente, mas em determinados momentos da nossa vida se sobressai um orixá que nos rege. Então, nós devemos refletir, acima de tudo, fazendo um autoconhecimento, uma análise. Qual é o orixá que está nos influenciando em nossa vida? Qual é o atributo divino? Qual é o poder de realização do orixá que eu tenho que buscar, sintonizar através dos meus atos, das minhas atitudes no dia a dia? Então, Norberto Peixoto esse ano não fará previsão de orixá regente para 2017, e eu espero, durante o ano de 2017, como fizemos em 2016, fizemos em 2015, louvar todos os orixás. Todos os orixás dentro dos nossos rituais, dentro das nossas liturgias, dentro do nosso calendário anual, ter ritos propiciatórios a orixá, ao falangeiro. Todas essas forças que nos influenciam estarão sendo louvadas, invocadas, ritualizadas no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Mas afinal, qual é o futuro da Umbanda? Eu não vou dar essa resposta, mas vou trazer algumas reflexões para nós pensarmos nesse final de ano. É muito emblemático aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas vaticinou. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Se nós pudéssemos definir o que é Umbanda e a partir daí fazer algumas conjecturas dos caminhos da Umbanda, nós temos que partir dessa sentença, desse provérbio, desse vaticínio do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Mas afinal, o que é a caridade? Será que nós sabemos ainda hoje o que é a caridade? Eu não consegui definir ainda o que é a caridade em mais de 45 anos de Umbanda. Estou buscando as respostas, buscando me superar, me melhorar para entender o que é a manifestação do Espírito da caridade. Com certeza não é a manifestação dos espíritos tão somente só desencarnados, também é a manifestação do Espírito encarnado no nosso ori, da nossa consciência, em relação ao mundo espiritual e principalmente em relação a nós mesmos, um para com os outros. É muito fácil ir no terreiro e fazer caridade no dia da Engira, botar o branco, participar do ritual, terminou a Engira, cumprimento todo mundo, por vezes, às vezes nem cumprimento, vou para o vestiário, troco de roupa e vou para casa. Eu fiz a minha caridade. Isto é caridade? Como é que anda o meu relacionamento com o outro? Nesse processo de humanização da Umbanda, eu tenho um bom relacionamento dentro da minha corrente com meus irmãos, igualitário, fraterno. A minha corrente, o grupamento que me acolhe, ele tem transparência, tem diálogo, ou ele é permeado pelo cochicho, pela maledicência, por apontar o defeito no outro? Eu me deixo envolver por isso. Temos que refletir sobre o que é a caridade, o que é a manifestação do Espírito para a caridade. Estamos descobrindo isso. Enquanto nós não descobrimos o que é a manifestação do Espírito para a caridade, acredito eu que nós não vamos poder dar respostas mais claras, mais consistentes em relação ao futuro da Umbanda. Existe uma Umbanda melhor que a outra?
Quando eu aponto defeito na Umbanda que o meu irmão pratica no terreiro dele, me sentindo superior, melhor, eu estou exercitando a caridade? O que o caboclo das 7 encruzilhadas quis dizer quando ele disse que faltava uma flor naquela mesa? Ele levantou, foi até o jardim, trouxe uma rosa branca e colocou na mesa. Estava faltando respeito, estava faltando compaixão, fraternidade. Será que hoje em dia não está faltando uma rosa branca em alguns terreiros que se acham melhor do que os outros, ou em alguns irmãos que acham que têm a resposta definitiva do que é a caridade? Questionamento que eu trago, que eu estou falando aqui de coração. Acho eu que não existe uma Umbanda melhor do que a outra. Todas as Umbandas, nas suas acomodações rituais e litúrgicas, estão contribuindo para o melhoramento do ser humano, no seu aspecto psicobiosocial, psicológico, espiritual, para a saúde, de consciência, moral, ético, no olhar de Norberto Peixoto. Obviamente que aonde falta o caráter, falta a ética, há o abuso espiritual, não é possível nós nem dialogarmos com isso. No sentido de que a nossa religião, ela só pode ser uma religião que objetiva o melhoramento do ser humano. Qualquer ato, qualquer atitude, qualquer iniciativa mediúnica, sacerdotal, que não objetiva o melhoramento do ser humano, do seu caráter, contraria a essência da Umbanda e o poder de realização dos orixás e se afasta da nossa essência. Independente de acomodação rito-litúrgica, de raiz, de linhagem iniciática daquele dirigente ou daquela comunidade. Eu acho que o exercício da caridade, a manifestação do Espírito para a caridade, o que é a caridade, por vezes falta por dentro do próprio movimento de Umbanda. Nós temos muitas cismas entre nós. Nós podemos disfarçar isso, mas ainda existe muito isso aí. De uma Umbanda se achar melhor do que a outra, de nós ficarmos patrulhando o outro. Nós temos que nos dar as mãos. Nós temos que buscar pontos de diálogo, seja intra-religioso ou interreligioso. O que eu quero dizer com isso? O diálogo intra-religioso é dentro dos terreiros, com a corrente. Não é possível mais, nós temos dirigentes, sacerdotes imperiais, ditadores, déspotas, donos da verdade, que não admitem qualquer questionamento, que proíbem os filhos da corrente de estudar, de buscar uma literatura, de fazer um curso, buscar o seu aprimoramento dentro da religião. Isso não é possível mais. De incentivar o culto ao ego, a subserviência. Não é possível mais isso em 2017. Então nós temos que nos abrir para o diálogo intra-religioso por dentro da corrente. E o diálogo interreligioso para fora. Não só com os nossos irmãos de Umbanda, mas com as outras confissões religiosas, mediúnicas, nossos irmãos afro-umbandistas, candomblé, do batuque, candomblé de caboclo, Jurema. Nós temos que buscar semelhanças, proximidades e minimizar diferenças, aquilo que nos separam. Independente do nome da comunidade, da religião, buscar aquilo que nos fortalece para nós minimizarmos a intolerância religiosa e fortalecermos a legitimidade que a Umbanda merece. Chegou o momento de nós fazermos a nossa parte. Agora, enquanto nós ficarmos disputando entre nós, numa concorrência mercantilizada por vezes, que a gente vê por aí, disputando filhos, disputando assistência maior, mercadejando benefícios espirituais, sem qualquer respeito ao momento do próximo, aviltando o que é Umbanda e fugindo de uma ética
de um caráter, aí nós não estamos contribuindo em nada com a nossa religião. Será que a Umbanda vai ter futuro se nós continuarmos com estas posturas? Fica o questionamento para nós dialogarmos, para nós conversarmos. Eu estou aberto ao diálogo, tenho viajado, tenho conversado com muitos dirigentes, irmãos de corrente, sem querer impor uma verdade. A Umbanda é uma religião cristã, sem dúvida nenhuma. A Umbanda é uma religião cristã, mas ela é uma religião cristã que ela tem características que a diferem das demais religiões cristãs. Que características seriam essas que diferem a Umbanda das demais religiões cristãs? A Umbanda não tem um livro sagrado. A Umbanda não tem um profeta. A Umbanda não tem uma codificação. A Umbanda não tem um corpo eclesiástico central com poder hierarquizado de mando na religião, e a Umbanda não tem um papa. O cristianismo primevo, aquilo que Jesus trouxe de mensagem do evangelho, de moral, de elevação de caráter, de aconselhamento à humanidade, conforto à humanidade, indicando caminhos para o nosso melhoramento, para que nós encontrássemos o reino de Deus dentro de nós, se concilia e se harmoniza na Umbanda com outros saberes. A religião tradicional iorubá, o saber de Ifá, não concorre e não exclui o saber do Evangelho, ou do xamanismo, ou do esoterismo, ou do orientalismo, das religiões do Oriente, ou da Cabala, se somam no sentido de trazer caminhos, instruções, orientações para melhoramento do ser humano, de acordo com Ori e com a afinidade, a linhagem iniciática, a ancestralidade de cada terreiro. Quando é que nós vamos compreender isso e querer impor um ao outro uma verdade entre nós umbandistas? No olhar de Norberto Peixoto, que já está aí com mais de 45 anos de Umbanda. Eu me lembro, anos atrás, nos grupos de discussão que era por e-mail, não se tinha as redes sociais, existiam discussões terríveis, homéricas, do pessoal ficar com animosidade de não se falar, de se expulsar de lista, em função de um querer impor uma Umbanda para o outro. Uma vez eu fui num seminário na Câmara Municipal de Porto Alegre, se falava de Umbanda, era um evento relativo ao aniversário da Umbanda, onde se reuniu várias lideranças, mobilizados por um vereador aqui de Porto Alegre que tinha uma atuação dentro da religião. No momento que um interlocutor, um palestrante falou sobre as 7 linhas de Umbanda, um outro lá discordou daquelas 7 linhas, um terceiro redarguiu, gerou-se uma discussão em relação às 7 linhas de Umbanda que acabou o seminário. Teve gente levantando e indo embora. Da mesma forma, a cisma que nós criamos quando a Umbanda do meu irmão é tocada dentro de um ilê, ou que lá tem um peji, não tem um congá. Mas se naquela casa que é um ilê, ela tem fundamento de uma outra ancestralidade, mas aquele sacerdote ele tem uma ética, e no dia que ele faz o rito de Umbanda, ele faz com a ética que se aproxima da essência da Umbanda, e Preto Velho vai lá, Caboclo vai lá, Exu vai, aconselha, evangeliza, e é próximo àquilo que o Caboclo da Sete Cruzilhadas vaticinou em termos de normativa de culto, da essência da Umbanda. Quem sou eu para dizer que naquele PG se faz ou não se faz Umbanda? Se na minha casa é Congá, tem uma origem Banto Angola esse nome, o meu altar, e lá é PG, que é de origem Nagô e Yorubá, para que eu vou fazer disso uma cisma se lá tem ética? Tem elevação moral, o pai velho vai lá, aconselha, faz a caridade. Agora, quando falta a ética e o caráter, independe de denominações religiosas.
Tem muito umbandista que se diz umbandista e não tem caráter nenhum. Esta é a verdade. Então não é o nome, você ter o nome Umbanda na sua denominação, na fachada do seu centro, que isto avaliza que ali você tem uma ética e um caráter e uma essência que se aproxima da Umbanda, ou que seja a Umbanda, porque a Umbanda, relembrando, não tem um livro sagrado, não tem um profeta, não tem uma codificação, não tem um poder central eclesiástico. O que a Umbanda quer nos dizer com isso? O que ela está nos ensinando para o nosso presente e para o nosso futuro? Nós temos que trabalhar a alteridade, o respeito às diferenças, buscarmos botar uma rosa branca de fato e de direito nos nossos congás, de termos mais fraternidade, respeito às diferenças, mais compaixão, buscarmos nos unir mais de fato de direitos, não só da boca para fora. No olhar de Norberto Peixoto, eu não sou dono da verdade. A Umbanda, ela tem uma essência na manifestação do espírito da caridade, para a caridade, que é de inclusão. Tudo que exclui se distancia da Umbanda. Isso eu aprendi com as entidades através de anos de prática de terreiro. A Umbanda nasceu de uma cisma para a inclusão. Inclusão de preto velho, descendentes de africanos, de índios que não podiam se manifestar. A Umbanda nasceu para incluir e vaticinou ainda o caboclo das 7 encruzilhadas: com aqueles que souberem mais. Aqueles que souberem mais ensinaremos, com aqueles que souberem mais aprenderemos, e todos em nome do Pai estaremos de mão dada. Então, nós ainda, acredito eu, temos ainda dificuldade de entender o que é a Umbanda, qual é a essência da Umbanda e qual é a mensagem que a Umbanda quer nos ensinar. Não quero me prolongar demais, eu vou abrir aqui também para as perguntas aqui do pessoal nos comentários, mas assim, tentar ser mais objetivo. Para onde caminha a Umbanda? Primeiro, percebo que com o atual momento que nós estamos passando de democratização dos meios de divulgação, hoje qualquer um pode ter, qualquer um, eu não estou desmerecendo ninguém, estou dizendo qualquer um no sentido igualitário e democrático, pode ter um canal no YouTube, pode fazer um live no Facebook de forma gratuita, qualquer um pode ter um blog. Você tem dúvida, você foi abusado espiritualmente, você vai para as redes sociais e rapidamente é exposto aquele abuso daquele dirigente, ou daquele sacerdote, ou daquela agremiação. Então hoje eu vejo que a Umbanda caminha para um senso ético mais robusto. O senso comum do movimento de Umbanda está caminhando, e isso vai se fortalecer no futuro, mesmo com desvios, mesmo com conflitos, mesmo às vezes com atritos, com dificuldades, mas faz parte do nosso aprendizado. Então, acredito que o futuro da Umbanda passa 5, 10 anos, 15, 20, de um fortalecimento intenso do senso ético, uma robustez o senso ético coletivo do que é a Umbanda e quais são os usos e costumes da Umbanda. Seja interno nos terreiros, como externo frente à nossa sociedade. Estamos num processo de legitimação mais intenso. Um outro aspecto, o crescimento da instrução. As comunidades umbandistas hoje vêm se voltando mais para o estudo, para a instrução. Ao mesmo tempo, a mediunidade inconsciente vai rareando, vai se tornando escassa. Muito raros hoje médiuns inconscientes, já se assume, sem receio de estar se quebrando um tabu, um mito, né? Já se assume a mediunidade consciente, os estados alterados de consciência com lembrança posterior, o que não nos diminui, reforça a nossa responsabilidade e traz
para o senso comum que nós aprendemos junto com os espíritos, aprendemos com as orientações, as instruções que passam através dos estados alterados de consciência nos aconselhamentos, e isso é positivo. E tenho certeza que cada vez mais a mediunidade na Umbanda ela vai sendo intuitiva. Estados alterados de consciência mais intuitivos, mais leves e que exigem mais do ser humano, do médium, do dirigente, do sacerdote, vão exigir mais preparo moral, preparo ético e de caráter. Necessariamente isso não quer dizer conhecimento acadêmico ou estudo decorado. É uma vivência, é um saber vivenciado, mas se não tiver ética, não tiver caráter, não tiver instrução, seja instrução através da oralidade, que vai numa linha de transmissão dentro dos terreiros, que se complementa com o estudo sistematizado nos livros e cursos, é um caminho que eu vejo sem volta para a Umbanda. E não tem menor dúvida que não vai mudar, não tem menor dúvida que vai mudar o intercâmbio mediúnico, já está mudando. Já está mudando, ele é cada vez menos fenomênico, né? A força, o poder de realização dos orixás através dos falangeiros estão se expressando em Umbanda cada vez com mais intensidade para a modificação do ser humano, para melhoramento do seu caráter e a partir daí, nesse somatório, melhoramento da humanidade, da coletividade, dos terreiros e com menos fenômenos. Isso não quer dizer que não vão existir interferências espirituais, que não vão existir situações que exijam uma atuação mais intensa no campo do mediunismo. Isso vai se dar cada vez mais através de desdobramento durante o sono físico, sem a necessidade da incorporação do fenômeno ostensivo. Então, as potencialidades anímicas que são intrínsecas ao espírito encarnado, à nossa essência, cada vez mais elas estarão afloradas com o passar dos anos. No olhar de Norberto Peixoto, a Umbanda vai se acomodando, ela vai se inserindo dentro desse movimento maior que vem do mundo espiritual, independente de denominação terrena. E fica aquele questionamento: será que daqui 40, 50 anos, 60, 70, provavelmente não estaremos mais aqui, não vamos viver tanto nesta matéria? Será que o preto velho vai continuar sendo louvado como escravo na senzala? É uma pergunta. Quando é que nós vamos libertar o preto velho da senzala e vamos nós nos libertarmos das nossas prisões internas? Quando é que a Umbanda realmente vai entrar no nosso coração? No olhar de Norberto Peixoto. Eu já me prolonguei demais, meus irmãos. Espero ter contribuído aí para nossas reflexões. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Hoje é dia 23 de dezembro. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Ô, Jacira Outeiro. Ô, Jacira, um abraço. Quanto tempo, hein, Jacira? A gente não se fala. Grata, Norberto, pelo seu tempo, dedicação, respeito por nós, que você possa por muito tempo fazer mais por nós. Precisamos das orientações, na realidade muito carente de formação. Obrigado, Jacira, o seu olhar é bondoso, é amistoso para com o nosso trabalho. Muito obrigado, minha irmã Luz, no seu Ori, tá? Que você continue aí nos apoiando. Muito obrigado por você estar conosco, tá, Jacira? Aqui Arlene Santos, bom dia, axé, meu irmão. Pessoal, quem está chegando agora no live, é o momento de tirar dúvidas dentro do tema que nós desenvolvemos, sem ser pretensiosos, mas a gente fez algumas conjecturas, algumas ponderações em relação ao futuro da Umbanda e vamos tentar ficar dentro do tema nas perguntas e nas respostas, para a gente não fugir muito, tá, pessoal? Então façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, estou aqui à disposição de vocês para a gente dialogar, sem querer dar uma resposta definitiva, não tenho esse poder, tá bom? Alene Santos, bom dia, axé, meu irmão. Queria perguntar se é normal que o mensageiro se apresenta com um nome que não seja popular, ou mais conhecido na Umbanda.
Minha moça tem um nome que ainda não vi falar. Você sabe algum caso assim? Olha, Arlene Santos, não se preocupe com o nome de entidade, minha irmã. Preocupe com o conteúdo da mensagem, qual é o caráter da entidade, o que ela está querendo passar para melhoramento do outro. Se é para o melhoramento do outro, tá bom? Não se preocupe com o nome, não. Isso são simplesmente símbolos, insígnias que as entidades se utilizam para a nossa escola mental, para a gente ter um ponto de referência, tá bom? Procure o teu melhoramento sempre de caráter íntimo e considere sempre qual é a finalidade da manifestação da irradiação da entidade que está vendo no teu ori. Tá bom, minha irmã? Muito obrigado pelo seu comentário. Cláudia Beatriz Garcia aqui, boa pergunta da Cláudia. Será que no futuro não haverá mais incorporação? Cláudia, tudo tende para isso. Se nós entendemos incorporação como inconsciência, não haverá mais. Nós temos que distinguir incorporação de transe, ok? Toda incorporação é um transe, mas nem todo transe é uma incorporação. E a dinâmica que acontece entre um médium e outro, nenhum transe é igual ao outro. Então, a tendência para o futuro, sim, é cada vez mais as incorporações serem mais conscientes, né? Ou os transes serem mais conscientes, e nós, em parceria com os espíritos, com os nossos guias, com os nossos mentores, que continuarão vibrando no nosso uri, nós cada vez mais estarmos contribuindo com as nossas potencialidades anímicas, aquilo que está no meu inconsciente profundo, né? Que se exterioriza durante o transe, e a entidade na irradiação intuitiva, que nós podemos chamar de incorporações mais leves, estar ali nos influenciando, nos alterando em termos de consciência, digamos assim. Agora, o que eu percebo que o esforço do plano espiritual é no sentido de teor e de elevação das mensagens para melhoramento do ser humano. Eles não estão muito preocupados com o fenômeno, e sim com aquilo que sai da nossa oralidade, qual é a instrução que nós estamos passando para o outro, se isso está inserido dentro do poder de realização dos orixás, e que por consequência que vem de Deus, de Ludumare, numa proposta de melhoramento da humanidade e do ser humano. É somente nós mudando nossas atitudes, repensando nossos equívocos, buscando o melhoramento íntimo e do nosso caráter, que nós conseguiremos ter o impacto na humanidade coletivo que o planeta merece e aonde a Umbanda está inserida. Tá bom, minha irmã? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos ver aqui, Júlio César de Oliveira. O Júlio eu vou responder depois, aqui entrou uma antes, aqui é a Aline Kellen. Opa, pulou aqui, Aline Kellen. Pai Norberto, independente das bandas que se unem em um congá, não seria necessário mais fiscalização por parte dos entes federados? Pois há casas que levam o nome da Umbanda, mas fazem cobrança acendendo uma vela e olorum e outra para o lado negativo, manchando o nome das instituições. Veja bem, Aline, se uma casa, um terreiro não é filiado a uma federação, nenhuma federação tem poder instituído sobre essa casa. E hoje, para você ter um terreiro aberto, com estatuto, com CNPJ, com os registros todos em dia, tudo certinho, você não precisa se associar em federação nenhuma. Se você se associa numa federação que você aceita um poder fiscalizador dessa federação, e isso é consagrado em assembleia extraordinária, onde é votado, e os associados desta federação assim o aceitam e dão o poder a essa federação, sim, é possível esta fiscalização, só que até hoje isso não aconteceu. Nenhuma federação conseguiu reunir associados que em assembleia dessem esse poder para a federação de fiscalização. Por outro lado, muitos que estão nessas federações, obviamente não podemos generalizar, ok? Muitos que estão nessas federações só buscam poder e o ganho financeiro. Então temos que refletir o que está nos faltando
para nós termos mais proximidades e um poder fiscalizador que não é codificador em relação a essas federações. Eu acho que está faltando interesse e a dificuldade de união entre nós. E parte daquilo que eu falei, falta diálogo, falta respeito às diferenças, falta nós nos darmos as mãos uns aos outros. No momento que eu não tenho interesse de me associar, de me unir com outras casas, de estabelecer, uma união com outras casas, é porque eu tenho interesses individuais que são contrariados com essa união. E que interesses são esses? Aí parte no pressuposto básico do ser humano, a falta de caráter, por vezes. É o interesse do ganho fácil, é o interesse de abuso espiritual, é o interesse de prometer benesses que não tem nada a ver com o poder de realização do orixá e com a essência da Umbanda, no olhar de Norberto Peixoto. Então, eu acredito que nós vamos continuar ainda, durante um bom tempo, com dificuldade de união e com esses atritos entre nós, que parte da falta de caráter de alguns sacerdotes, eu diria até um número expressivo de sacerdotes mal formados, sem ética, com despreparo em termos emocionais, de maturidade para estar à frente de uma corrente, de uma agremiação com o nome de Umbanda. Lidar com vidas, orientar vidas, muitas vezes em momento de desespero na sua existência, de dificuldades, é uma coisa muito séria perante o Lorum, perante os nossos orixás. Agora não é Norberto Peixoto que vai julgar quem quer que seja, isso cabe a Exu, o grande guardião da ética, o grande mensageiro cósmico, cabe a ele, nas encruzilhadas que se abrem e que se fecham, o momento certo, oportuno de cada ori, de cada consciência, prestar contas aos orixás, ao Orumilá, ao mais alto, em nome dos orixás, em nome da Umbanda. Tá bom, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui. Tá, Aline, Júlio César, tá, Júlio? Eu tinha prometido ler a sua pergunta. Estudo muito sobre Reiki. Por acaso é realmente necessário ter duplo no mestre para... Olha, Júlio César de Oliveira, a sua pergunta fugiu ao tema central do live, tá, meu irmão? Eu, particularmente, não sei nada de Reiki, nunca fiz curso de Reiki, não posso te contribuir em nada com as tuas dúvidas, tá bom, meu irmão? Desculpa, vou ficar devendo essa, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Maria Paula Barbosa, ótimo, Norberto. É desenvolvendo afeto, humildade, bons sentimentos que os preto velhos caboclos orixá nos ensinam. É a harmonia, o equilíbrio dos nossos sentimentos. Perfeito, Maria, é isso. É isso, é o básico, que ainda nós temos muita dificuldade de interiorizar, de realizar isso. Obrigado, minha irmã Maria Paula Barbosa, pelo seu comentário. Tânia Regina, obrigado, grande abraço a todos os irmãos. Obrigado, Tânia Regina. Simone Barreiros, bom dia, Simone Barreiros, obrigado por você estar com a gente. Bom dia, meu irmão Saravá Fraterno. Obrigado por compartilhar aprendizado. Como estamos em busca de evolução, acredito que através possamos ajudar nossos irmãos. Um abraço a todos. Eu não entendi aqui letepatia, eu não entendi aqui, tá, Simone? Mas de qualquer forma, obrigado pelo seu comentário. A Lute Esteves, Norberto, primeiramente, muito axé, grata por suas palavras. Neste caso de incorporação mais consciente, na sua opinião, futuramente seríamos capazes de passar mensagens sem interferências? Não, Lu Esteves, não vai ser possível. E quando eu falo interferência, não quer dizer mistificação, veja bem. Não é você de forma intencional mistificar e trazer enxertos para o aconselhamento ou para a mensagem da entidade. A interferência vai se dar do teu próprio ori, do teu inconsciente, de saberes que vão se expressar no momento do transe. É como se o espírito comunicante ele estivesse se utilizando de um programa que está rodando no teu inconsciente. E ele pega esse programa e lê
as mensagens, o conteúdo que estão ali, tá bom? Mas a interferência ela é positiva, é da nossa potencialidade anímica, isso já acontece, mesmo sem a nossa vontade. Agora, não confundamos interferência com mistificação, com a burla, com ato intencional de interferência na mensagem, na comunicação, e trazer isso como se fosse o espírito que estivesse dando a comunicação. Aí é falta de instrução, é falta de caráter, é falta de conhecimento. Por vezes o médium está em desequilíbrio emocional, tem recalques, quer conhecimento, ele precisa se firmar, ele tem dificuldade de relacionamento e canaliza isso para o momento do transe, do estado alterado de consciência. Tá bom, minha irmã? Espero ter contribuído com a sua reflexão, tá certo? Muito obrigado pelo seu comentário. Diego Ferreira, bom dia. Achei na Umbanda a paz e amor que sempre precisei. Ainda é tudo muito novo para mim, mas sempre estou acompanhando suas postagens e aprendendo mais um pouquinho. Muito obrigado. Tem algum conselho para quem está em processo inicial de aprendizado na mediunidade? Tenho sim, Diego. Seja sempre sincero nos seus propósitos. Nunca procure ser aquilo que você não é, seja na expressão do seu transe, do seu mediunismo. Certo, meu irmão? Procure sempre refletir sobre tudo aquilo que sai da sua mediunidade, aquilo que você canaliza, aquilo que você orienta, se está servindo para o melhoramento do outro e se tem utilidade para um coletivo. Com esta reflexão, que é uma constante, você vai ter um mínimo de diretriz de segurança para continuar no seu caminho. Tudo aquilo que vem, que fortalece o nosso ego, o nosso interesse pessoal, ele acaba contrariando a essência da Umbanda e dificultando a nossa educação mediúnica, porque a gente entra em faixas de afinidade vibratórias que nós atraímos espíritos que têm interesse da exaltação do ego, do médium, e buscam, a partir daí, entrar num processo de influência, de assédio. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado pelo seu comentário. André Bozeto Júnior, tríplice fraternal abraço para você também, meu irmão. Tríplice fraternal abraço. O André Bozeto diz o seguinte: Norberto, nessa visão de Umbanda futura, menos focada no fenômeno e mais na mensagem, poderiam se tornar dispensáveis até os pontos cantados, por exemplo, utilizando uma ritualística mais singela? Olha, André Bozeto, isso são acomodações, são adaptações que vão ocorrer de agremiação para agremiação. Os pontos cantados, os cânticos, eles têm fundamentos mântricos, né? São mantras, são consagrações, chaves, né, vibratórias que abrem a sintonia com energias, com forças espirituais que se ligam aos orixás. Eu, particularmente, Norberto Peixoto, não me consigo ver num processo de mediunismo de Umbanda sem esses mantras, sem esses pontos cantados. Talvez seja uma dificuldade do meu espírito, mas eu não vejo os pontos cantados como algo que não seja benfeitor a ponto dele ter que ser repensado ou não existir pontos cantados. Mas nada impede que um terreiro de Umbanda, em um determinado momento, decida não ter mais cânticos nos seus ritos, porque o ponto cantado ele não é fundamento, ele não altera a essência do rito, tá? Ele seria quase como um elemento acessório, litúrgico, digamos assim. Mas, na minha visão, eu não vejo, sim, a possibilidade de se praticar uma Umbanda sem esses cânticos, sem esses mantras, tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário, tá, André Bozeto? Aline Kellen, concordo plenamente com sua visão, pai, e muitos irmãos se desacreditam da religião, da sua missão mediúnica, porque passam por essas casas, sofrem traumas. Obrigado, abraço fraterno. Sim, Aline, infelizmente, isso é verdadeiro o que você está falando.
Nos chegam muitos relatos ainda de abusos espirituais, éticos, que nós nem vamos citar aqui porque não vem ao caso, mas são assim extremamente violentos, preocupantes e imorais, tá? E que usam o nome da Umbanda, o nome de uma entidade no mundo espiritual. Lamentavelmente, isso ainda existe por dentro da nossa religião, por dentro do que se dizem chamar de Umbanda, tá bom? Obrigado, Aline, pelo seu comentário. Vilcinho Júnior, bom dia. Por que existe preconceito de outras religiões com caboclos e pretos velhos? Eu faço parte de um centro com origem kardecista e dentro dele tem médios que não aceitam essas entidades de luz. Lá eu trabalho com Caboclo Sete Montanhas. Vilcinho Júnior, veja bem, Vilcinho. Se você pegar uma escala de evolução espiritual que é comum no meio kardecista, você vai ver que preto velho e caboclo estão embaixo. Conforme vai se subindo nessa escala, modelo de evolução, que é uma escala evolucionista, estão espíritos de doutores da lei, médicos, loiros, cabelos loiros, olhos azuis, de tese esbranquiçada. Isso está no nosso imaginário coletivo. O próprio Allan Kardec, o que não desmerece a doutrina espírita, veja bem o que eu estou dizendo, na revista Espírita, no século retrasado, ele escreveu da imperfectibilidade da raça negra, dizendo que, olha o que o Kardec disse, que espíritos menos evoluídos encarnariam em corpos físicos negros e de chineses. Isso tem registro. Está lá, Kardec escreveu isso, não desmerece o que os espíritos trouxeram na codificação, porque era um meio, era o pensamento vigente etnocêntrico, né? Eurocêntrico, europeu, naquele contexto do iluminismo francês. Se considerava, naquele contexto da Europa, que espíritos de negro, de índios e de chineses eram inferiores. Que negros, índios e chineses seriam inferiores. E Kardec fez uma correlação com as raças, né, as reencarnações, que espíritos inferiores reencarnariam em negros e chineses e índios, e conforme eles fossem evoluindo, eles encarnariam nas raças brancas. Isso foi um grande equívoco que Kardec cometeu, uma grande mancada de Kardec, que mostra o lado humano do pesquisador tão somente, que se deixou envolver pelo pensamento cientificista vigente na época que foi codificado o Espiritismo, dentro do contexto do iluminismo francês e do pensamento cientificista que preponderava na Europa, tá bom, meu irmão? Mas isso tem eco por dentro dos centros espíritas até os dias de hoje, e eles consideram, né, espíritos de caboclos, de preto velhos inferiores, né, passivos de doutrinação, e lamentavelmente são proibidos de se manifestarem até os dias de hoje. Para isso nasceu a Umbanda. Então, meu irmão Vilcinho Júnior, reflita, intua com o Caboclo das Sete Montanhas, se não há determinado momento na tua caminhada a indicação, a orientação para você trabalhar com o Caboclo das Sete Montanhas e outras entidades que se manifestarão num terreiro de Umbanda. Talvez elas estejam aguardando, né, o momento do seu amadurecimento, do seu aprendizado dentro do centro kardecista, para que você transite, mude para um centro de Umbanda, e a partir daí, não só o Caboclo das Sete Montanhas, mas tenho certeza eu que outras entidades espirituais que vão se aproximar pelas tarefas que você vai assumir no centro de Umbanda, estarão se apresentando e vibrando no seu ori, tá bom, Vilcinho? Obrigado pelo seu comentário, tá, meu irmão? Um abraço fraterno para você. Emerson Graziano, caro Norberto, nosso saravá fraterno para você também, Emerson. Obrigado pelo seu comentário, você está com a gente hoje. Gostaria de realizar uma pergunta, se possível. Estando incorporado, qual seria o melhor caminho para sentir a diferença entre um caso de obsessão de um consulente que está sendo atendido com um caso de saúde depressivo? Por exemplo, nem sempre uma baixa energia é caso de obsessão. Emerson Graziano, você vai ter essa convicção só realmente com a experiência, com o tempo.
Com certeza, nem sempre um caso de desequilíbrio emocional, de autoestima baixa, de depressão, de insônia, de ansiedade, tem um componente de influência espiritual negativa como é da obsessão, tá certo? Inclusive nós temos que ter muito tato, muito cuidado de falar isso para o consulente, porque você imagina o seguinte, o consulente chega, ele está com depressão, está com uma série de dificuldades, você ainda diz que ele tem um obsessor. Você está com encosto, você tem um obsessor. Não auxilia ele em nada, se ele não tem uma caminhada, uma maturidade para lidar com essa informação. Então, nós no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade sempre orientamos que o consulente assista um mínimo de 7 encontros, 7 em giras, que ele vai assistir uma palestra, ele vai passar pelo ritual do fogo e passa pelo aconselhamento, pelo passe. Se um processo de obsessão comum, digamos assim, mais simples, ele no 3º, no 4º encontro já se resolveu. E se essa influência da obsessão estava interferindo no emocional do consulente, por si só ele já se refaz, ele já se levanta, ele já melhora, tá certo, meu irmão? Obrigado, Emerson Graziano, pelo seu comentário. O pessoal que está chegando aí, Magda Camila, bom dia, Magda, Tamires Gomes, o Vilcinho ali, ó, Vilcinho, legal. Ângelo Jesus, Enival Júnior. Enival Júnior está dizendo o seguinte: vejo que existe muito o querer expandir a Umbanda, que a Umbanda cresça, sendo que o principal, a meu ver, seria o esclarecimento. Enival Júnior, expansão não é quantidade. A Umbanda ela pode se expandir no sentido de instrução, de melhor preparo, de estudo. Necessariamente não é numérica essa expansão, ao contrário. Se nós pegarmos o número de terreiros abertos há 10 anos atrás e fizermos um apanhado hoje, acredito eu que diminuiu o número de terreiros no aspecto quantitativo, principalmente ali no entorno do Rio de Janeiro, que fecharam muitos terreiros pela intolerância religiosa. Traficante se converte ao neopentecostalismo e manda fechar o terreiro, não só de Umbanda, mas de Candomblé também, manda fechar no bairro, na favela, com escopeta na mão. E já temos vários relatos assim. Então, acredito que a Umbanda diminuiu em termos numéricos, quantitativos, mas ela está tendo um ganho expressivo no aspecto qualitativo. Isso sem dúvida nenhuma. Basta ver os cursos que existem por aí, a instrução, a vasta literatura, vários autores escrevendo sobre Umbanda. Isso é bom, tá bom? Enival Júnior, obrigado pelo seu comentário, tá, meu irmão? Um abraço fraterno para você. O Sérgio Tamuri Figueiredo. Norberto, como explicar a um grupo de amigos evangélicos sobre a figura do diabo, que para mim não existe? E a linha de esquerda, alguma dica? Olha, Sérgio, meu irmão, não perca seu tempo tentando explicar para evangélico, você não vai conseguir explicar nada para eles, tá bom? A gente sabe que o diabo não existe. Inclusive não existe, olha que interessante, no próprio judaísmo, que é uma das origens do catolicismo, no próprio judaísmo não existe o conceito teológico do diabo opositor a Deus. Existe o conceito de Satã. Satã é o nosso adversário interno, aquilo que Jesus falou para o Pedro, né? Vá de reto, Satanás, quando Pedro cortou a orelha de um centurião, ou seja, que o Satã interno de Pedro estaria vencendo ele, e ele ademoesta Pedro, dizendo para Pedro não se deixar vencer pelo seu Satã, vá de reto, Satanás, ou seja, saia para trás, vá embora o Satanás de Pedro, que seria ele mesmo, o adversário dele mesmo, que estaria se expressando. Então, nem no judaísmo existe esse conceito de diabo opositor a Deus. O catolicismo, que absorveu, né, esse conceito que eram de religiões pagãs, de culturas pagãs, digamos assim, e trouxe essa versão eclesiástica que é muito vigente, né, nessa teologia popular, do diabo opositor a Deus, do demônio, do anjo caído. Então nós estamos até hoje aí, Exu é demonizado, porque Exu, ele, nas primeiras versões, né, das transcrições
da sabedoria de Ifá e da religião tradicional que veio de África. Os orixás foram sincretizados com os santos católicos e no imaginário popular Exu foi sincretizado com o diabo. Então, meu irmão, o que eu posso te dizer é que você procure não perder seu tempo tentando doutrinar os evangélicos. Procure te instruir, levar a melhor mensagem, tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Estamos tendo uma pequena falhazinha agora aqui na transmissão de vídeos. Se o vídeo cair aqui, tá, pessoal? Eu vou dar por interrompido o nosso live. Vamos continuar aqui mais 10 minutos. Tamires Gomes. Obrigado, Tamires, pelo seu comentário, tá? Um abraço fraterno para você, tá bom, minha irmã? Vamos ver aqui. João Miguel Aliano, bom dia, João Miguel Aliano, bom dia, o Fernando Crispim, que está chegando agora. Gessiana Silva, Jair Campos, obrigado, Jair Campos, por você estar com a gente. Fernando Cabanas Lozano. Bom dia, Fernando. Gostaria de saber sua opinião sobre a importância do assentamento de orixá dentro do terreiro, no futuro da Umbanda. Fernando, o assentamento de orixá, originalmente, ele é um conceito que foi trazido para dentro da Umbanda das religiões da diáspora, notadamente o candomblé. Não é um conceito original que o Caboclo das Sete Encruzilhadas tenha deixado para nós. Muitos terreiros de Umbanda não têm assentamento físico de orixá dentro do terreiro. No meu olhar, nós no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, meu irmão, nós temos assentamento de orixá. Nós temos os otás, não só no nosso altar, no nosso congá, mas dentro do espaço sagrado do terreiro, distribuído em determinados pontos, que eles são de culto coletivo, de veneração coletiva. Nós não temos otás ou assentamentos individualizados, ok? Mas, por si só, o meio físico do assentamento ele é dispensável. Eu, Norberto Peixoto, sempre oriento que o verdadeiro assentamento do orixá, o verdadeiro e genuíno assentamento do orixá está dentro de cada um de nós. Nós temos que ser um templo vivo para o orixá, para o falangeiro, independente de onde nós estivermos. Nada adianta eu cultuar um assentamento físico, ou eu ter um assentamento individual ou dentro do terreiro, manter esse assentamento limpo, consagrado, com elementos, né, vivos no sentido de axé positivo, e internamente eu não estar bem, eu estar, digamos assim, com dificuldade de caráter, como é que eu vou dizer, com dificuldade comigo mesmo, meu caráter não está bom, eu não estou sendo um templo vivo para o orixá, tá certo, meu irmão? No olhar de Norberto Peixoto, eu não sou dono da verdade, tá certo? Pessoal, eu agradeço aqui vocês estarem com a gente até agora, agradeço os que entraram aí, Jair Campos, Luiz Teves, Apri Soares, muito obrigado, eu vou encerrar, nós estamos aqui há mais de 1 hora, que eu tenha auxiliado aí para a nossa reflexão, tá bom, pessoal? Eu espero ter contribuído. Outros lives nós faremos com uma certa regularidade, sempre que nós tivermos um espaço, uma janela na nossa agenda como nós estivemos hoje. Obrigado por vocês terem estado aí com a gente, tá bom? Axé, um abraço fraterno, que o futuro da Umbanda seja construído e fortalecido com cada um de nós, que cada um de nós dê a sua contribuição com seu axé, com seu ori, com seu caráter, que cada um de nós consiga ser um templo vivo para o nosso orixá, para os nossos falangeiros. Obrigado, até a próxima oportunidade.